Muito bem, meus amigos. Vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com este humilde jornalista que vos fala, Ed Moreno. Você pode participar do canal, né, dando o seu like aí, clicando no joinha ali, né, para você deixar o like. Isso nos ajuda muito. Também pode se inscrever no canal, né? No mês, né, nós estamos já praticamente no mês de novembro. E o mês de novembro vai ser o mês, pelo menos o final, que foi no dia 29 de novembro que nós começamos aqui. Já vai fazer um ano, né, de fatos, informações e opiniões. E aí, durante o mês de novembro, ou lá no final mesmo, vamos trazer um programa aqui só de depoimento, né, das pessoas que nos acompanharam de alguma forma aí, né, nesse canal Fatos, Informações e Opiniões, que não é fácil manter-se independente, né? Para você se manter independente, você não pode estar ligado a poder público nenhum, e isso acaba fazendo com que nós tenhamos aí, precisamos, né, do apoio do comércio local. Nós temos aí o apoio de algumas empresas, né, que estão nos ajudando muito, e claro, né, nunca é demais, né? Se tiver mais empresas aí que estiverem, né, com a disposição, né, de nos ajudar, nós estaremos aqui prontos, né, para divulgar a sua marca aqui. E você que simplesmente nos acompanha, gosta da informação, gosta de estar bem informado, com a informação real, não com mentira, não com desinformações, né? Você pode, sempre que puder, né, indicar o nosso canal aí para as pessoas, também pode se inscrever, né, e também comentar. E sempre deixa o seu like. Você que já é inscrito, deixa o seu like, que isso é muito importante, né? Porque aí o YouTube entende como relevante. E nós estamos vivendo um momento realmente bastante conturbado no país, né? Onde se falar do STF automaticamente prejudica, né? Falar desse governo automaticamente prejudica no algoritmo, né? Embora isso já tenha diminuído bastante, né? Mas isso automaticamente acaba te prejudicando. E é assim com os grandes e é assim com os pequenos. Então, nós como pequenos, né? Bem pequenos, né, estamos sempre sendo de alguma forma ou outra prejudicado pelo algoritmo. Mas é lógico que podem até atrapalhar, mas não nos para. E só não para porque nós temos as nossas pessoas, os nossos seguidores aqui, os nossos moradores aqui, o pessoal pelo Brasil afora, porque eu já tenho aí inscritos aí de várias partes do país, além daquelas que nos acompanham aqui em Ponta Porã. Então é muito importante a sua inscrição e é muito importante você que está inscrito, quando você receber aí quando você receber a notificação que está chegando o vídeo aí, pelo menos, né, vai lá e deixa o seu like, né, deixa a sua curtida ali para que a gente possa ter aí esse apoio por parte do YouTube também, tá bom? Vamos lá falar ainda não aconteceu a rifa lá do Miami, né? Então, lá no Miami é o seguinte, a gente sempre fala aqui que os eventos beneficentes, rifas beneficentes, almoços, jantares beneficentes, churrascos beneficentes, bailes beneficentes, em prol de comunidades, algumas pessoas que precisam, são prioridades, né? No caso lá da comunidade do Miami, eles se reuniram porque a igreja está precisando de uma pintura, né? E aí a comunidade se reúne, estão promovendo uma rifa lá, e nessa rifa você vai concorrer a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Eu, como tive que mudar de celular, não estou conseguindo acessar as minhas redes sociais, os meus contatos, enfim, tá uma bagunça. Estou tentando normalizar. E eu tinha essa imagem aí, né, dos tapetes de crochê e do suporte de bebidas, e não consigo mais o contato com a Rose. Mas para pelo menos para ela me mandar a imagem, né? Então, através do WhatsApp, que ela me mandava a imagem, eu acabei, não, estou sem essa imagem aí, né, de momento. Vou tentar de novo trazer para você aqui antes do sorteio, né? Mas são 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. E você pode entrar em contato através do telefone 67 99861 3651 99861 3651. Esse é o telefone da Rose para você entrar em contato e adquirir números da rifa para ajudar, né, na pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá do Miami. Então você pode adquirir os números, concorrer e ainda ajudar, né, a concorrer aos prêmios e ainda ajudar a igreja com a nova pintura, a igreja Nossa Senhora Aparecida do Miami, tá bom? 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas para você que fizer, né, vai concorrer para você que fizer essa gentileza aí com a igreja Nossa Senhora de Aparecida lá da comunidade do Miami. Começando com as informações, aqui no nosso canal Fatos, Informações e Opiniões,
a mega operação policial no Rio de Janeiro continua dando pano para manga e vai continuar porque novas operações estão programadas. Isso foi dito pelo próprio governador, né? E a esquerda continua tentando falar que houve uma chacina, né, lá no Rio de Janeiro. E o governador Cláudio Castro, ele ganhou cerca de 500 mil seguidores apenas no Instagram depois dessa mega operação, né? Para você ver como a sociedade não reprova as ações do governo do Rio de Janeiro. E o governo federal percebeu isso, né? Começou a atacar, foi para cima, mas depois viu, né, que não adianta, o povo não está do lado de bandido. E se o governo tiver, tem que disfarçar que não está, porque o povo não vai apoiar isso aí, né? Isso é desastroso para quem insiste em defender. Parte da esquerda a gente vê que estão aí tentando denominar como chacina essa limpeza que a polícia, a polícia civil e a polícia militar, as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram lá no Rio de Janeiro, né, no Complexos da Penha e do Alemão. E essa mega operação aí, lá no Rio de Janeiro, realizada na manhã da terça-feira, na zona norte do Rio de Janeiro, impulsionou diretamente a popularidade digital do governador fluminense Cláudio Castro. O avanço nas redes sociais foi imediato. Apenas no Instagram, o número de seguidores saltou de pouco mais de 450 mil para mais de 1 milhão até a tarde de hoje. O crescimento aí foi de mais de 500 mil novas contas seguindo a conta do governador Cláudio Castro. No Facebook, a página oficial do governador registrou um aumento expressivo no mesmo intervalo. O número de curtidas passou de 125 mil para 170 mil, com mais de 40 mil novos seguidores. O índice, falando sobre isso, que mensura o volume de menções e compartilhamentos, saltou de 90 mil para mais de 370 mil. No TikTok, um perfil de apoio ao governador, embora não oficial, também apresentou crescimento. Os seguidores passaram de 24 mil para 25 mil em 2 dias, um acréscimo de 1.100 contas, e as curtidas subiram de 130 mil para 131 mil curtidas. No YouTube, a plataforma em que o governador não publica novos vídeos há 3 anos, houve movimentação mais discreta. O canal, que mantém 130 vídeos antigos, ganhou 110 novos inscritos. É bastante inscrito, né? Entre terça-feira, né? Desde terça-feira, e chegou a pouco mais de 3 mil até hoje, até esta quinta-feira. E o crescimento ocorreu em meio à ampla repercussão da Operação Contenção, que mobilizou cerca de 2.500 agentes das forças de segurança e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. A ação resultou em 121 mortes, inclusive de 4 policiais, além de 81 prisões e da apreensão de 75 fuzis. A operação, que teve como alvo a facção criminosa Comando Vermelho, foi descrita por Castro como uma ação de estado de defesa. Segundo o governador, trata-se de uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. A mobilização das forças de segurança afetou o funcionamento de mais de 40 escolas municipais, universidades e unidades de saúde, além de alterar o trajeto de 20 linhas de ônibus. A operação contou com 32 blindados, 2 helicópteros e 12 veículos de demolição, com o objetivo de enfraquecer o centro de comando da facção nos complexos. E sem ajuda nenhuma do governo federal, né? E o governo federal, através do Lewandowski, o ministro da Justiça, esteve lá no Rio de Janeiro ontem, ficou com aquela balelinha, né, de que não pode nesse momento haver diferenças políticas, mas as diferenças políticas falaram mais alto antes, né, quando o governador pediu ajuda. O governador Cláudio Castro, em 3 oportunidades, pediu ajuda, foi negado pelo governo federal. Agora vem com esse papinho, né, de que vão trabalhar juntos, né? Nós temos a Força Nacional no Rio de Janeiro e nós temos as outras forças, no caso as Forças Armadas, a Polícia Federal, todos aquartelados naquele momento em que ocorria, né, a Operação Contenção lá no Rio de Janeiro. Ou seja, o governo federal não moveu uma palhinha e não quis mover uma palhinha para ajudar o governador do estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a combater a facção criminosa Comando Vermelho lá, né, no Rio de Janeiro. E, enquanto isso, o governador disse que vai continuar as operações
E quem tiver pelo Rio de Janeiro, quem for ao Rio de Janeiro, que entrem no Rio de Janeiro para somar. E se não for para somar, que sumam, né? Foi o que o governador disse. Isso aí, de um início, né? De um início, gerou uma revolta por parte do pessoal dos direitos humanos, por parte do governo de esquerda, do próprio governo do PT, né? Do governo Lula. Só que a repercussão foi muito grande de apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que eles tiveram que mudar o discurso. Se você analisar bem, até a própria Globo, que no começo da operação batia bastante no governador, falando da letalidade da polícia militar, mudou o tom, deu uma diminuída nos ataques. A gente vê, é perceptível isso, né? E por quê? Porque a população está apoiando as ações do governo do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro e a população do país inteiro. Os políticos viram, né, que as ações feitas pelo governo do Rio de Janeiro surtiu um resultado positivo e que foi amplamente aprovado pela população. Amplamente aprovado pela população, que já cansou de ser refém de bandido. Né? Já cansou de ser atacado, perseguido, ser comandado por bandidos, né? Tem gente que defende essa turma aí, tem gente que defende, dizendo que os bandidos precisam ser julgados. Depender da justiça brasileira hoje, são julgados e rapidamente soltos, né? Rapidamente soltos, aí como está acontecendo muito no Brasil. Então, por isso, a população já cansada de tanta bandidagem, de tantos desmandos da justiça brasileira, aplaudem sim o que as forças de segurança no comando do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro estão fazendo lá no Rio de Janeiro, está fazendo e vai continuar fazendo de acordo com o governador. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu ir pessoalmente ao Rio de Janeiro para presidir as audiências relacionadas à operação policial mais letal já registrada no país. Ele vai lá, ele sabe que o apoio é amplo para o Cláudio Castro, vai pisando em ovos, mas vai lá. Se a repercussão não tivesse sido tão boa para o governador, eles já teriam partido para cima do governador. E ainda assim eles vão partir. O sistema vai partir para cima do governador Cláudio Castro. Né? O encontro que vai envolver o governador fluminense Cláudio Castro do PL, autoridades da segurança pública, procuradores e representantes do judiciário tem como objetivo esclarecer os detalhes da mega operação realizada no complexo do Alemão e da Penha. Né? Eles vão querer saber por que o governador do PL, o Cláudio Castro, atacou os seus aliados. É isso, né? A iniciativa foi determinada a partir de um pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH, marcada para o dia 3 de novembro. A audiência vai ocorrer no Centro Integrado de Comando e Controle, o SIC, da Polícia Militar no centro do Rio. Moraes organizou os horários de cada sessão, conduzindo pessoalmente as oitivas dos principais envolvidos. Vamos ver de que lado ele vai ficar, né? Automaticamente eles já estavam do lado do crime, né? Estavam do lado disso que eles falam de direitos humanos, né? E quer ver como é que eles vão começar a perseguir o Cláudio Castro? E aí a população tem que começar a reagir, porque vai ficar difícil se deixar toda hora o sistema comandar, né? O povo precisa reagir. Olha só um exemplo de como eles vão tentar atacar o Cláudio Castro. O Tribunal Superior Eleitoral, estranhamente, marcou para a próxima terça-feira, dia 4 de novembro, o julgamento de uma ação que pode levar à cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. A data foi definida pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. O processo investiga supostas contratações irregulares de servidores públicos realizadas às vésperas das eleições de 2022. Ambos foram absolvidos anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas o Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão ao TSE.
Tanto Cláudia Castro quanto Rodrigo Bacelar negam qualquer irregularidade e foram absolvidos. Lembra-se, né, tem que lembrar, é bom lembrar que eles foram absolvidos pelo TRE do Rio de Janeiro. É que o Ministério Público Eleitoral recorreu, porque o cara é do PL, né, é da oposição, por aí vai. E caso sejam condenados, além da perda dos mandatos, podem ficar inelegíveis por 8 anos. O julgamento será conduzido pela ministra Isabel Galotti, relatora do processo, e contará com a participação dos ministros Carmen Lúcia, Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Ó, tem dois aí que eu tenho certeza que vou votar a favor do Cláudio Castro, né? Que é o Nunes Marques e o André Mendonça. E aí tem a Carmen Lúcia. Tudo vai depender da repercussão. Então o povo tem que demonstrar o maior apoio possível ao governador Cláudio Castro, sim. Em declaração ao jornal O Globo, Cláudio Castro afirmou ter total confiança na Justiça Eleitoral e lembrou que o TRE já havia julgado improcedentes as acusações referentes às eleições de 2022 por ausências de provas. O governador também reiterou que todas as ações do governo seguiram dentro da legalidade, sem qualquer relação com a campanha eleitoral. E um fato estranho é o tribunal ter marcado o julgamento justamente agora, quando Castro ordenou a operação policial mais letal da história do Brasil contra traficantes do Comando Vermelho. Tem que lembrar bem, contra traficantes, né? E que está sendo aplaudido pela população do Rio de Janeiro. Pela população aí que volta e meia, a imprensa de direito humano tenta dizer que são atingidas pelos policiais, né? Mas retiram dessas planilhas, né, de informações os assassinatos cometidos pelos traficantes contra as comunidades, né? Os ataques a jovens que não têm interesse, né, em se envolver com eles, os cemitérios clandestinos, né, em que eles jogam os corpos de rivais, de pessoas que eles simplesmente não gostam, de gente que entra errado às vezes no endereço, né, de gente que não quer comprar a internet deles, não quer comprar o botijão de gás deles, enfim, né, isso aí elas não relatam, né? Esse absurdo que eles cometem contra as comunidades, que o tráfico comete contra a comunidade, eles não relatam. Eles relatam muitos as balas perdidas que nessas operações acabam acontecendo e atingem, né, moradores. Isso eles falam, né? Disso eles falam muito. Agora, do terror que o tráfico toca nas comunidades, não. Isso eles não relatam, né? Então, é bem parcial os relatórios dessas ONGs de direitos humanos aí, pessoal da esquerda aí, é muito parcial em relação a defender bandidos, dizendo que estão em defesa da comunidade e contra os policiais. Isso é claro, só não vê quem não quer. Outro exemplo de que a esquerda defende, né, a bandidagem, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, classificou ontem a operação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, como um fracasso, uma tragédia inominável, um horror inominável. Segundo ela, o combate ao crime organizado precisa começar por cima e não pode expor moradores, crianças e idosos a esse pavor. Agora, o pavor que o tráfico, é o que eu falo, o pavor que o tráfico leva a essas comunidades, eles não relatam. Durante reunião com familiares de mortos e representantes da comunidade, Macaé afirmou que o governo vai encomendar uma perícia independente dos corpos. Na visão deles, na visão do governo, né, na visão do Ministério dos Direitos Humanos, a perícia no local está muito prejudicada. Foi o que disse a ministra, que participou de uma comitiva do governo e da Câmara dos Deputados em visita à região. A operação realizada na terça-feira deixou 121 mortos, incluindo 4 policiais. O governador Cláudio Castro, do PL, classificou a ação como um sucesso. Inclusive, o pessoal da imprensa aí, da imprensa que é contra o governador Cláudio Castro, inclusive eles, né, não conseguiram passar pano dessa vez e realmente classificaram a ação como um sucesso. O encontro ocorreu na sede da Central Única das Favelas, próximo à Praça São Lucas, onde moradores deixaram corpos na quarta-feira. Familiares relataram o desespero durante o confronto e a busca por vítimas da Mata da Serra da Misericórdia. Macaé informou que a Polícia Federal disponibilizou peritos e anunciou medidas de apoio como atendimento psicossocial e proteção a testemunhas, especialmente crianças. Ela também prometeu incluir no debate o pedido de divulgação das imagens das câmeras corporais dos policiais feito por um morador.
Emocionada, a ministra Aniele Franco disse que só quem sabe da favela é o favelado e que ser cria da maré faz nunca esquecer as suas origens. Entre os parlamentares estavam presentes Benedita da Silva, né, PT do Rio de Janeiro, Raymond, PT do Rio de Janeiro, Glauber Braga, PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar, PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que isso aí é meio estranho, né? Ele segue conforme a maré toca, né? E o restante, todos de esquerda, e muitos deles discutindo com o pessoal da oposição em defesa dos bandidos, né? É bom lembrar, sempre bom lembrar que a comunidade do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, né, o estado fluminense, a capital do Rio e o próprio complexo do Alemão, né, da Penha, são favoráveis às ações do governo do estado do Rio de Janeiro. Foi muito apoiado, e em todo o Brasil. Daqui a pouco eu vou falar que tem governadores, inclusive do Mato Grosso do Sul, que vão, né, ao Rio de Janeiro para discutir essa situação aí. Medidas iguais poderão ser realizadas em outros estados. E aqui na América do Sul, primeiro, a Argentina classificou as facções Comando Vermelho e PCC como terroristas, né? E o governo do Paraguai, eu não tinha nenhuma dúvida de que isso aconteceria, o governo do Paraguai anunciou ontem a decisão, aliás, anunciou hoje, a decisão de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida, que será formalizada por decretos do presidente Santiago Peña nas próximas horas, aliás, que acho que até já foi, né? Mas ela foi comunicada depois de reunião do Conselho de Defesa Nacional, o CODENA, em Assunción, capital do Paraguai. Segundo o secretário do CODENA, contra-almirante Cibar Benítez, a decisão foi tomada com base em sobradas razões e representa uma resposta direta à atuação internacional das facções brasileiras. Segundo o conselho, né, o presidente do conselho da CODENA, né, ele disse que eles já não só incidem na vida das pessoas em particular, mas atentam contra a soberania, contra o nosso território, invadem nossas instituições, são organizações autenticamente terroristas. Foi o que afirmou, né, o secretário do CODENA, o contra-almirante Cibar Benítez. Né? Benítez explicou que do ponto de vista jurídico, a designação de terrorismo implica penas mais severas e tem caráter dissuasório. A classificação também vai permitir às autoridades adotar medidas mais pesadas, mais rigorosas de investigação e repressão, além de ampliar, né, essa cooperação, esse trabalho em conjunto, essa cooperação internacional em matéria de segurança. Além da nova classificação, o governo determinou o aumento do nível de alerta em toda a faixa de fronteira com o Brasil, particularmente no leste, onde há o histórico de presença de integrantes das facções. Vai haver, segundo o Benítez, vai haver um reforço de meios, isso é, de pessoal e material de tudo o que tem a ver com a defesa e segurança. Ele garantiu que as atividades cotidianas não serão afetadas. Não vai se interferir nas atividades normais, nem comerciais, nem de trânsito, nem nada. Mas a segurança vai aumentar. De acordo com Benítez, o plano de segurança será implementado de forma imediata e mantido de maneira indefinida, indo além das festas de fim de ano. A operação vai envolver as Forças Armadas, a Polícia Nacional e o Departamento de Migrações. O objetivo é proteger a população e manter a calma diante de possíveis deslocamentos de criminosos. E o ministro do Interior do Paraguai, Henrique Riera, afirmou que o reforço se estenderá pelas regiões vizinhas ao território brasileiro. Tenho instruções concretas do presidente de falar com nossos governadores, com os prefeitos do lado brasileiro e entre todos começar a compartilhar esta preocupação. Foi a declaração do ministro do Interior, o Henrique Riera. E ele disse que haverá coordenação direta com autoridades do Paraná e de municípios fronteiriços. As decisões do CODENA foram tomadas em meio à intensificação de operações e combate a facções criminosas no Brasil.
na última terça-feira, dia 28, essa mega operação do Rio de Janeiro, que reuniu mais de 2.500 agentes e resultou em mais de 100 mortes, acendeu o alerta na Argentina e no Paraguai. Segundo as autoridades paraguaias, há temor de que integrantes dessas organizações tentem escapar pela fronteira. A Argentina já havia adotado passo semelhante no dia anterior, né? E a ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, anunciou que o país classificou o PCC e o CV, né, como organizações narcoterroristas. Segundo ela, há aproximadamente 13 brasileiros faccionados do país que são mantidos isolados para impedir que exerçam influência dentro do sistema penitenciário. No Uruguai, o Ministério do Interior informou que monitora de perto a fronteira norte e vai atuar em consequência dos fatos recentes no Rio de Janeiro. As forças locais buscam rastrear possíveis rotas de fuga utilizadas por criminosos depois da mega operação do Rio de Janeiro. A mesma coisa será feita na Argentina. Aliás, já tem as Forças Armadas deslocadas lá para as fronteiras do Brasil, né, na Argentina com o Brasil. Agora o Paraguai anuncia essa operação também para evitar que mais criminosos ou em fugas do Rio de Janeiro entrem em território paraguaio através das fronteiras, que é grande, né? Tem o Paraná, o Mato Grosso do Sul, e vai trabalhar em conjunto com autoridades brasileiras. Essa o posicionamento atual, né, do Ministério do Interior do Paraguai ou das Forças de Segurança do Paraguai. Assim na Argentina, assim no Uruguai. Então o cerco está se fechando, só falta o governo brasileiro também classificar como organizações terroristas, né, as facções brasileiras, que é um pedido, né, feito pelo governo dos Estados Unidos. Bom, vamos seguindo com as informações, mas antes vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Coop Home Office, que vem aí com um projeto moderníssimo para Ponta Porã, uma perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. E perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? Nesse projeto fantástico que está localizado ali na rua Deputado Araújo Moreira. São 3 anos e 9 meses de obra, e 10 meses, né? E 10 meses, perdão, de obras ininterruptas, né? O prédio já está em fase de conclusão e fica ali no quarteirão entre as ruas Antônio João e a Rua Antônio João e a Avenida Brasil, né? E você pode conhecer esse fantástico projeto, esse fantástico, né, projeto moderno que vem para a nossa fronteira, que vem para a Ponta Porã, através do nosso plantão de vendas, que fica localizado justamente ali na frente do prédio, que já está em fase de conclusão. Você vai buscar o nosso plantão de vendas ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. Você vai entrar no prédio através da rua Deputado Araújo Moreira e ali no térreo, antes de você ir para o segundo andar, você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office, da Coop Incorporadora e Construtora, né? E lá você vai ser recepcionado da melhor forma pelos nossos profissionais do plantão de vendas, né? E ali você vai conhecer todo o projeto, a planta do projeto, através da maquete. Os profissionais da Coop Home Office vão mostrar para você como é que vai ser o funcionamento, né, do prédio da Coop Home Office a partir da sua inauguração. E também vai ver como é possível, é um sonho perfeitamente alcançável, né, você conquistar ali um apartamento ou apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ou salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e para modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros?
O endereço do Sabor dos Encontros é ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória do Bob's de mais de 70 anos, né, e agora chegando a Ponta Porã, dá experiência e solidez para usar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e ali na primeira página você vai rolar um pouquinho para baixo e ali você já vai achar, né, muito fácil, o link Faça o seu cadastro. Você vai preencher os dados e assim gerar cupons promocionais. E através do resgate dos cupons você vai poder participar de várias promoções, como o Leve Mais por Menos, né? Você também vai ter, através do resgate, ali 10% de desconto, ou você vai ter vai pagar apenas R$ 28,90 no Bob's Classic com molho Classic e um shake, ou o Bob's Salad com maionese verde e o shake, R$ 28,90 no resgate do cupom. Você vai ter também no resgate o milkshake por R$ 8,90. E vai ter um combo aí, né, de R$ 21,90, que vem aí a batata palito, um sundae, um refrigerante e o Bob's Burger ou Cheeseburger, né? Através dos resgates dos cupons. E claro, você vai ter aí muitas opções no cardápio, opções de sanduíches deliciosos. Vou te passar aqui alguns. Olha só, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, 2 hambúrgueres suculentos com cebola chapeada em cubos, o Bob's Salad duplo, também 2 hambúrgueres, o Baconzudo Chicken Crispy, né, que são 2 suculentos empanados de frango, para quem gosta, uma beleza. O Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob com 2 hambúrgueres bovino, o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, tem também o Crispy Bacon, o Bob's Costela e esse que é maravilhoso, é o meu preferido, o Bob's Costela 2 queijos e bacon, fantástico, e você vai ter acesso aí através do resgate dos cupons também, né? Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã. O Bob's Ponta Porã que veio, né? O Bob's que veio aqui para Ponta Porã para ficar, veio para essa fronteira para fazer a alegria dos moradores do Brasil e do Paraguai, dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Seguindo com as informações aqui, né? Depois de tanta coisa que nós estamos falando aí sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, muita coisa sobre o combate ao crime organizado está sendo falado no Brasil, né? E depois do anúncio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, ontem, sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI do crime organizado, a oposição começou a se mobilizar, né, para ter a maioria. E a casa vai instalar o colegiado na próxima terça-feira, dia 4 de novembro. O anúncio do início dos trabalhos da comissão surgiu como reação à mega operação policial contra o Comando Vermelho ocorrida no Rio de Janeiro. O foco da CPI será investigar a estruturação, a expansão do funcionamento de organizações criminosas, com foco na atuação de milícias e facções. A composição do colegiado indica uma maior presença de senadores da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os nomes confirmados para integrar o time de opositores como titulares estão 4 senadores de 3 partidos diferentes. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, Sérgio Moro, do União do Paraná, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo e Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Grupo forte, hein? O grupo também vai contar com os senadores Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Márcio Bittar, do PL do Acre, que serão suplentes na CPI. Além disso, os partidos progressistas e republicanos ainda não definiram seus representantes, o que pode ampliar ainda mais a vantagem numérica da oposição dentro do colegiado. Para o senador Marcos Duval, que estava licenciado, a CPI do crime organizado será um campo de batalha da verdade. Abre aspas para Marcos Duval, o Brasil está prestes a testemunhar a queda das máscaras e o início de uma nova era de transparência e justiça real. Foi a declaração do senador Capixaba em seu perfil na plataforma X.
Aqueles que vivem da manipulação e da impunidade sentirão o peso da lei. Na lista de senadores que vão representar a ala governista está o líder da bancada, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, como titulares, além de Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, na suplência. Outros senadores com históricos de alinhamento ao governo Lula da Silva, como Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, também devem atuar ao lado dos petistas. Além da criação da CPI do crime organizado, outra reação institucional ocorreu no Senado. O plenário da Casa aprovou um projeto que endurece as regras das audiências de custódia e autoriza a coleta de material genético de suspeitos de integrar organizações criminosas. O senador Sérgio Moro relatou a proposta. A iniciativa permite decretar a prisão preventiva em casos de participação em organizações criminosas, uso reiterado de violência ou apreensão de grandes quantidades de drogas, armas ou munições. O texto define que o juiz deve considerar alguns fatores antes de autorizar a soltura do preso. 1. O uso reiterado de violência. 2. Participação em organização criminosa. E 3. Natureza das drogas ou armas apreendidas. Para Moro, as alterações aperfeiçoam o instrumento das audiências de custódia regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2015. Segundo ele, o objetivo é prevenir torturas e abusos sem comprometer a responsabilização dos criminosos. O texto segue agora para a sanção presidencial. E o Martin DeLuca, que é o advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou nesta quinta-feira, dia 30, que instituições brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal, o STF, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estariam de alguma forma alinhadas ao crime organizado. Declaração forte do advogado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? A crítica ocorreu após a mega operação comandada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na terça-feira, né, no Rio de Janeiro. Em postagem nas redes, Luca escreveu o seguinte, abre aspas para o advogado de Trump: um dia depois de o governador do Rio, Cláudio Castro, liderar a maior operação do Brasil contra o Comando Vermelho, grupo que os Estados Unidos estão considerando designar como organização terrorista estrangeira, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, composto pelos ministros do STF, repentinamente marca seu julgamento para uma possível destituição do cargo. O advogado prosseguiu afirmando que o governador seria um dos poucos agentes públicos dispostos a enfrentar as facções criminosas, ao passo que, segundo ele, o governo federal demonstraria relutância nessa batalha. Abre aspas mais uma vez para Luca: o governador do Rio é um dos funcionários dispostos a enfrentar o crime organizado, algo que o governo federal parece relutante em fazer. A mensagem transmitida por isso não poderia ser pior. Aqueles que combatem os narcotraficantes são investigados e ameaçados de destituição. O Brasil não pode derrotar o crime organizado se suas instituições punirem a coragem e a recompensa e recompensarem a paralisia, no caso, né? Foi a publicação do Luca. E o comentário aconteceu um dia depois do presidente do TSE, né, a ministra Carmen Lúcia, marcar para dia 4 de novembro, como nós já falamos, o julgamento que pode tornar Cláudio Castro inelegível. Essa ação judicial trata de supostas contratações irregulares em que Cláudio Castro já foi absolvido pelo TRE do Rio de Janeiro. Em paralelo, o STF também cobrou esclarecimento sobre a operação. Na quarta-feira, ontem, o ministro Alexandre de Moraes expediu decisão exigindo que o governador preste explicações detalhadas a respeito da ação, atendendo a pedido do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o CNDH. Sim, o que o advogado do Donald Trump disse, as ações que aconteceram geram suspeitas, né? Então, os próprios, né? O próprio STF, o próprio TSE abre suspeição quando age dessa forma. E o Martin DeLuca viu essa movimentação, fez o comentário. Não é um comentário irresponsável, porque logo depois das ações, essas medidas foram tomadas, né, tanto pelo ministro Alexandre de Moraes como pela ministra Carmen Lúcia. Então né, se agiu dessa forma, algumas coisas foram olhadas como suspeitas e essas suspeitas não são infundadas. Bom,
Vamos lá falar de mais um parceiro comercial que é a Solo Forte, né? A Solo Forte que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem um foco no manejo e tem grandes profissionais, né? Grandes profissionais experientes, dedicados, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte estão colaborando sempre estreitamente com produtores rurais aqui da região de Ponta Porã e toda a região de fronteira, utilizando de decisões que são fundamentadas em dados, para assim melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos aos produtores rurais. E as equipes da Solo Forte estão constantemente, estão sempre presentes no campo e isso garante um acompanhamento muito perto, um acompanhamento personalizado de cada lavoura. E a Solo Forte sempre se preocupa com as operações agrícolas, né? Sempre preocupada com os seus clientes e por isso implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui os riscos, diminui muito os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de mais moderno e por isso sempre está utilizando de tecnologias avançadas com práticas inovadoras para dessa forma aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando ao lado do grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E tá acabando, hoje é dia 30, amanhã é dia 31, amanhã é o último dia, né, para que os pais, né, dos filhos que estudam ali na Escola MagSul, o último dia do desconto especial de 40% na matrícula e na rematrícula. Então, vamos correr. Garanta a vaga do seu filho na Escola MagSul e ofereça a ele uma educação de qualidade, do maternal ao ensino médio, em um ambiente acolhedor e com profissionais dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada aluno. Mas atenção, o desconto é válido até o dia 31 de outubro, até amanhã. Não deixe para depois, invista no futuro do seu filho hoje mesmo. Entre em contato através do telefone 679 8478 1793. O 98478 1793. E também tem o Mag Bolsa da Escola MagSul, Mag Bolsa 2025 da Escola MagSul. Não perca a sua chance de conquistar sua bolsa de estudos. São bolsas disponíveis, 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 90%. A prova presencial vai ser no dia 29 de novembro, às 8 horas da manhã, lá no prédio sede da Escola MagSul, localizado na Avenida Presidente Vargas, no quarteirão, entre as ruas Calógeras e General Osório. Você pode se inscrever pelo site magsul.edu.br, magsul.edu.br, e ali você pode também consultar o edital, as regras e condições, né, para assim garantir a sua oportunidade e fazer parte da Escola MagSul. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, e o senador Flávio Bolsonaro pediu ao Tribunal de Contas a suspensão de empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios, né? E o senador, dessa forma, responsabiliza o governo Lula pela situação financeira da estatal. O pedido de suspensão do empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios chegou ao Tribunal de Contas da União, o TCU, depois que o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou uma representação em que questiona a operação. O parlamentar solicita a investigação sobre os motivos que levaram a estatal a registrar prejuízo acumulado de 7 bilhões de reais entre 2024 e 2025. No documento encaminhado ao TCU, Flávio Bolsonaro aponta supostas irregularidades que envolvem agentes do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, da Casa Civil, da Presidência e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na condução do empréstimo que pode chegar a 20 bilhões de reais. A representação destaca indícios de ilegalidades associadas à negociação do crédito. O senador responsabiliza o governo Lula pela situação financeira dos Correios. Abre aspas para Flávio Bolsonaro, em apenas 2 anos os sinais de colapso se intensificaram. O prejuízo acumulado da estatal em 2024 foi de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já em 2025, somente no primeiro semestre, a empresa reportou um déficit alarmante de 4 bilhões e 400 milhões de reais, superando todo o prejuízo do ano anterior. Esses números não refletem apenas uma crise econômica conjuntural, mas apontam para um possível retorno a práticas administrativas temerárias. A operação de crédito, articulada pelo Ministério da Fazenda e pelo Tesouro Nacional,
prevê a liberação do valor em 2 etapas por meio de bancos públicos e privados. O senador questiona o uso de recursos públicos como garantia e ressalta riscos de inadimplência e preocupações sobre responsabilidade fiscal e proteção do dinheiro público. No pedido, Flávio Bolsonaro requer que o TCU suspenda as negociações até que o Senado analise os termos e o próprio tribunal se manifeste sobre a legalidade do acordo. O senador também solicitou auditoria sobre a situação financeira dos Correios e pede investigação sobre possível uso eleitoral da segunda parcela de 10 bilhões previstas para o período de eleições de 2026. Eles precisam, de qualquer jeito, de aporte financeiro. Já gastou, é um governo que gasta demais, é um governo perdulário e tem muito para gastar ainda, querem muito gastar, e ainda tem um ano eleitoral, né? E eles já estão visando o ano eleitoral para gastar dinheiro a rodo aí, né, nas próximas eleições. Tem imprensa para pagar, tem instituto de pesquisa para pagar, tem muita coisa aí, né? E eles precisam de arrecadar, eles precisam de dinheiro, né? Gasta muito mais do que arrecada, isso é claro, né? E as contas do governo central, que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registraram um déficit primário de 100 bilhões e 400 milhões de janeiro a setembro deste ano. O resultado mostra melhora em relação ao mesmo período de 2024, quando o déficit foi de 108 bilhões e 700 milhões em 2022. No último ano do governo Jair Bolsonaro, o governo havia registrado superávit de 37 bilhões e 700 milhões de reais. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas. Já quando há superávit, ocorre o contrário. Esses valores não incluem o pagamento de juros de dívida pública. Pois é, o déficit primário sempre acontece quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas, né? E aí, quando tem o superávit, essa é um caminho contrário, né? E esses valores aí não estão incluindo o pagamento de juros da dívida pública. De janeiro a setembro deste ano, a receita líquida aumentou 3,5% em termos reais. Aumentou a receita, né? Somando 1 trilhão e 68 milhões depois das transferências constitucionais a estados e municípios. As despesas totalizaram 1 trilhão e 78 bilhões de reais. Aí não dá, né? O Tesouro divulgou os dados nesta quinta-feira. E a meta do governo federal para este ano é zerar o déficit nas contas públicas. Pelas regras do novo arcabouço fiscal, no entanto, né, o resultado pode ficar até 0,25% do produto interno bruto abaixo da meta, sem caracterizar o descumprimento. Isso equivale a cerca de 31 bilhões, né, do próprio do arcabouço fiscal do próprio atual governo, né, que já está querendo também burlar o arcabouço criado por ele mesmo para aumentar, né. Além disso, 43 bilhões e 300 milhões em precatórios podem ser excluídos do cálculo. Na prática, o governo poderá registrar déficit de até 74 bilhões e 300 milhões sem violar a meta, né? Em setembro, o déficit primário foi de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Foi o pior resultado para o mês desde 2020, quando por causa da pandemia o rombo chegou a 104 bilhões. Em setembro de 2024, o déficit foi de 5 bilhões e 430 milhões de reais. A receita subiu em 0,6% em termos reais no mês, totalizando 172 bilhões e 300 milhões de reais, impulsionada pela alta do imposto sobre operações financeiras. As despesas cresceram 5,7% e alcançaram 186 bilhões e 800 milhões, segundo o Tesouro Nacional. Então dá para perceber que a receita tem, né? E ainda mais com novos impostos, mas a receita aumenta. O que aumenta mais ainda é o gasto, né? As despesas aumentam muito mais. Então, aumentou a receita em 0,6%. As despesas em 5,7%. Não tem como aguentar, né? Não tem jeito, não dá. É um governo perdulário, não dá, é gasto atrás de gasto. E tem a eleição no ano que vem ainda, eles já estão preparando os gastos para a eleição do ano que vem. Vai ser complicado para o brasileiro enfrentar mais esse restante do ano e mais o ano que vem. E se por acaso esse governo, né, o sistema lutar como lutou em 2022 para manter esse governo, aí vai ser complicado, hein? Vai ser muita gente saindo desse país.
Pois vamos falar aqui pelo Mato Grosso do Sul. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, confirmou a participação na reunião de governadores que vai acontecer nessa noite, né? Daqui a pouco começa a reunião, lá no Rio de Janeiro. A reunião acontece após a mega operação policial, que nós já estamos relatando aqui desde terça-feira, no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A reunião de apoio ao governador do Rio de Janeiro, veja bem, de apoio por causa da repercussão. Se repercutisse mal, estava todo mundo descendo a lenha, né? E tentaram repercutir mal. É que o povo, é aquela história, né? O povo tem uma força muito grande. E quando o povo apoia uma questão dessa, não tem como sair contra. Não tem. E essa reunião, então, é de apoio ao governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, do PL, e também vai servir para planejar ações em conjunto. A previsão é de que o encontro conte com a participação de governadores do centro-oeste e sudeste do país. Mato Grosso do Sul é convocado em razão de ser um dos corredores para o tráfico no Brasil, né? Tem a sua fronteira aí com o Paraguai e com a Bolívia. E vamos falar aqui também da questão da piracema, né? Diante do período de reprodução dos peixes, a Polícia Militar Ambiental aqui no Mato Grosso do Sul vai intensificar a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul a partir de sábado, dia 1º de novembro. A medida faz parte da Operação Piracema, georreferenciada 2025-2026, coordenada pelo Comando de Policiamento Ambiental, o CPAMB, né? E as equipes da PMA vão concentrar os esforços em pontos georreferenciados de maior ocorrência de pesca ilegal, com bloqueios por terra e pelos rios, vistorias em estabelecimentos comerciais, conferência de estoques declarados de pescado e operações diurnas e noturnas em áreas estratégicas. Com apoio da tecnologia do SIGIA, o Sistema de Gerenciamento de Informação Ambiental, os policiais poderão monitorar e mapear as ações em tempo real, integrando dados georreferenciados que vão auxiliar na tomada de decisões estratégicas no combate à pesca predatória. O propósito é prevenir e coibir a pesca predatória, assegurando a reprodução das espécies presentes nos rios do estado. A piracema é um fenômeno natural no qual os cardumes sobem os rios para a desova. Por conta disso, de 5 de novembro a 25 de 5 de novembro de 2025 a 28 de fevereiro de 2026, estão proibidos o transporte, o armazenamento, a pesca e a comercialização de pescado de espécies nativas nas bacias dos rios Paraguai e Paraná, conforme estabelece a legislação ambiental vigente. E a orientação é a seguinte: além da fiscalização, os policiais vão realizar ações de educação ambiental para conscientizar ribeirinhos e pescadores sobre a importância de preservar as espécies durante o período reprodutivo e cumprir a legislação. A Polícia Militar Ambiental alerta que o transporte de pescado durante o defeso é permitido somente com documentação que comprove a origem legal e a apresentação da declaração de estoque emitida até 2 dias úteis após o início da piracema, conforme determina a legislação estadual. E a pessoa flagrada praticando pesca predatória poderá ser autuada e presa em flagrante, estando sujeita às sanções previstas em lei, como multas que variam de 700 a 100 mil reais, acrescidas de 20 reais por quilo ou fração do pescado apreendido, a apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais equipamentos utilizados na atividade ilegal e detenção de 1 a 3 anos, conforme estabelece o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais. Então tá, a partir do dia 5, então, período de defesa, né, período de piracema no Mato Grosso do Sul e de uma ampla fiscalização por parte da Polícia Militar Ambiental aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial e é a Futuras Soluções Agrícolas aqui de Ponta Porã, que está desde o seu início em 2014 trabalhando lado a lado ao homem do campo aqui na fronteira Ponta Porã Pedro Juan Cavalheiro, mas já também expandindo esses trabalhos aí por outras partes do departamento do território paraguaio, por exemplo, não só atuando no departamento de Amambai, né, departamento de Amambai, como o departamento de Concepción, o Chaco Paraguaio, nos municípios aqui aos arredores de Ponta Porã, Alau Moreira, Antônio João, né, Maracaju, enfim, né, os municípios aqui, Amambai, próximos, em que a Futura Soluções Agrícola
tem percorrido o seu caminho com os seus profissionais, fazendo um ótimo trabalho, e por isso essa expansão, né? Devido à competência do trabalho desenvolvido aí pelos profissionais da Futura Soluções Agrícolas, que estão sempre trabalhando lado a lado ao homem do campo. E a Futura Soluções Agrícolas, né, que é o distribuidor oficial da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa, né, especializada em fabricação de filtros para alto desempenho, está presente em mais de 12 países. E aqui no Mato Grosso do Sul, a Futura Soluções, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é aqui o distribuidor para o estado. E também trabalha aí com máquinas e implementos agrícolas de alta performance, atendendo sempre o homem do campo. Trabalha também com vendas de imóveis urbanos e rurais, né, para você que quer sair do campo e vir para a cidade, é só procurar Futuras Soluções Agrícolas. Quem vai fazer o caminho inverso também procura Futuras Soluções Agrícolas, porque vai ter, né, bons imóveis aí na área rural da nossa fronteira, do nosso município. E quem também está conosco é a Baturité Conveniência. A Baturité é ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? E ali você encontra aí um ambiente familiar, um ambiente gostoso para tomar aquela cerveja gelada. Hoje tá frio ainda, tá um frio estranho, né? Nós estamos no final de outubro e um friozinho estranho aqui na região de Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, na região sul do país, né? E tá bom para um vinho, para quem quiser tomar uma dose de uísque e aquela cachaçinha de Minas que tem lá na Baturité Conveniências. O Carlinhos Dalzacker disse que sempre sai, né? As raizadas e as puras, mas também tem de outros sabores lá, né? Sabores de banana, abacaxi, enfim. Para quem sabe apreciar uma boa cachaça, sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do país e você vai achar lá na Baturité. Para você que não gosta de bebida alcoólica, não pode comer bebida alcoólica, para a criançada tem aí as variedades de sucos e refrigerantes, né? Doces e salgados, você vai ter ali toda a variedade para você aproveitar, né? Tem muitas coisas ali. E você também que gosta de espetinho, né? Aquele suculento, saboroso espetinho, pode chegar ali, né? Na conveniência do nosso amigo Carlinhos Dalzacker e que você vai saborear ao lado da sua família um suculento espetinho. E para você que não gosta de enfrentar filas nos grandes supermercados, a conveniência Baturité é uma conveniência bem surtida, com certeza você vai encontrar ali tudo o que você precisa. Vamos lá falar de esporte? Vamos falar de esporte, vamos falar da Libertadores de América. O Flamengo está na final da Libertadores, conseguiu suportar a pressão, teve um jogador, o Plata, expulso, né, no segundo tempo, jogou uma boa parte aí do segundo tempo sem um jogador, né, um jogador a menos, mas suportou a pressão do Racing. O Racing foi valente, mas o Flamengo foi mais, né? E está na final da Libertadores, vai em busca do seu 4º título de Libertadores. Pode ser o time brasileiro, né? Se conquistar, o time brasileiro que vai deter o maior número de títulos da Libertadores se o Flamengo vencer. E o Flamengo, depois desse jogo complicado, jogo difícil, né, de muita pressão, mas em que os clubes brasileiros agora aprenderam a jogar Libertadores, né? Aprenderam a suportar pressão. O Flamengo foi lá e suportou, vai enfrentar agora o adversário que sai de Palmeiras e LDU. O primeiro jogo deu LDU 3-0. A missão para o Palmeiras hoje é difícil. Não é impossível, porque o Palmeiras tem um timaço, mas é muito difícil. E o Palmeiras, se classificar, vai repetir uma final aí, né, de Libertadores, em que o Palmeiras, naquela ocasião, ganhou do Flamengo, ficou com o título da Libertadores. E o Flamengo já vai esperar de camarote aí, né? Quem vence de LDU e Palmeiras. Eu acho que os flamenguistas vão torcer para LDU, né? Acredito que sim. Mas vamos ver, né? Como é que vai sair o Palmeiras aí. E na Sul-Americana, nós tivemos já um classificado, que é o brasileiro... Deixa eu primeiro passar a data da final, né, da Libertadores. Vai ser no dia 29 de novembro, no Monumental de Lima, no Peru, na capital peruana, né? Houve aí uma possibilidade de mudança, mas não vai mudar não, vai ficar lá em Lima mesmo, né, a final. O Flamengo já está classificado, então a final vai ser no dia 29 de novembro. Na semifinal da Copa Sul-Americana,
Lanús e Universidade de Chile jogam hoje, né? O primeiro jogo foi 2-2. Quem vencer vai à final contra o Atlético Mineiro, com a final prevista para o dia 22 de novembro no Estádio Defensores del Chaco, em Assunción, capital do Paraguai. E aqui por Ponta Porã, como nós dissemos ontem, definida, né, então, as quartas de final da... Quartas de final, né? Oitavas de final, perdão, da oitava Taça Cidade Ponta Porã de futebol suíço. Primeiro jogo, nós teremos lá no Campo do Vicente, RP Sementes enfrentando a Verde Oliva. É bom lembrar que o jogo começa às 8h30 da manhã, né, com 15 minutos de tolerância só para o primeiro jogo. Aí depois nós teremos o Aikemil jogando contra o Sport Salazar, na sequência, né? Depois Resenha, EB e Puma Futebol Clube. E o último jogo do Campo do Vicente, lá no Jardim Planalto, vai ser entre Espartacus FC e Grande Porã Wolf Sports. A outra sede vai ser a Arena Master, ali na frente da antiga estação ferroviária, né? E também do Castelinho, ali no 4º Batalhão de Polícia Militar, né? Bem ali do lado. O primeiro jogo, 8h30 da manhã também, nós teremos o Prats Robocop enfrentando o Sport Jaque. O Rossoneiro Ipacaraí vai enfrentar o Sport Alicate. E o Pora Motors joga contra o Sport Linha. No último jogo lá da Arena Master, nós teremos o Sport Ivo IP enfrentando o Sport Café. Esses são jogos aí das oitavas de final, né? Da Taça Cidade Ponta Porã de futebol suíço, né? Bom programa para você no domingo. Olha, hoje nós ultrapassamos 1 hora de informação aqui. É o que eu sempre digo, né? Não, para quem quer informar de verdade, não se pode falar em vídeos curtos, né? Normalmente os jornalistas, influencers, eles sempre indicam ou nos indicam, às vezes opinam, né? E às vezes nos aconselham a fazer vídeos curtos, né? Mas no caso nosso é vídeo informativo e nós fazemos ele bem longo mesmo. Muitas das pessoas estão com os afazeres em casa, deixam o celular ou ligam a TV, né, deixam ligado e vão fazer os seus afazeres e vão, além de assistir algumas partes, né, vão ouvindo, né, como se fosse um programa de rádio, né, vão ouvindo aí as nossas informações, né, e eu já ouvi relatos disso lá no Clube do Laço e lá no CTG Crianças da Saudade, de pessoas, né, que ligam a TV ou ligam o celular e deixam ligado e vai ouvindo as informações. E por isso, né, o nosso público aqui, na planilha que a gente recebe aqui, né, no Analytics que a gente recebe aqui, o nosso público aqui, o maior público do Fato de Informações e Opiniões, são de pessoas acima de 45 anos, aquelas pessoas que estão em busca de informação mesmo. Mas temos jovens também, né? Jovens que nos acompanham aí e acompanham aí as informações que nós passamos aqui. Então é bom ter você por aqui e nós vamos continuar com esse tipo de formato, né? Claro que durante aí depois que nós normalizarmos toda a situação das minhas redes sociais aí, né? Se surgirem algumas ideias de vídeos curtos, sim, mas o canal Fatos, Informações e Opiniões tem que ficar nesse formato e é assim que eu pretendo manter. E talvez até aumentar mais aí, porque nós estamos sempre esperando que mais anunciantes entram, né? Mais empresas entrem aqui nessa parceria conosco no canal Fatos, Informações e Opiniões, que é um canal independente, não tem amarras com ninguém, tá bom? São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno.